Estamos só levando ela para almoçar. Foi isso que meu pai me disse na manhã de quinta-feira. 3 horas depois, uma casa de repouso ligou. A vovó estava sentada no saguão, ainda com o casaco fechado e a mala ao lado da cadeira. Meus pais tinham levado ela até lá, assinado os papéis e ido embora. Ninguém voltou. Eu dirigi 190 milhas para buscá-la. Ela não chorou quando me viu. Não perguntou o que eles tinham contado para os funcionários, nem se eu tinha ligado para eles. Ela simplesmente saiu, entrou na minha caminhonete e colocou o cinto de segurança. Então disse: "Não ligue para eles. Eu vou dizer para onde você deve dirigir." Achei que ela queria ir para casa. Não queria. Ela me deu uma estrada, depois uma curva e, por fim, um nome. Eu achava que estava salvando a vovó do que meus pais tinham feito naquela manhã. Eu não fazia ideia de que ela estava me levando direto para aquilo que eles tinham temido durante anos. Meu nome é Mestre Charlie Leer. Charlene nos documentos. Há 19 anos, transporto grãos saindo de Wichita para uma pequena transportadora. Carreta Hopper Bottom. Pelo centro-sul do Kansas e pelo Panhandle de Oklahoma. Nunca fiz uma rota para o noroeste. Existe uma razão para isso, e eu vou chegar nela. Fica comigo nessa história. Se quiser, me diga em que estrada você está enquanto escuta. Gosto de saber quem está por aí, porque antes de eu contar o nome que ela me deu, você precisa entender no que eu acreditei durante 22 anos e o quanto eu realmente acreditava nisso. Durante todos os dias desses 19 anos, eu tive uma prancheta apoiada na minha coxa direita. Conhecimentos de embarque. Comprovantes da balança. Nomes de outras pessoas em papéis de outras pessoas. E meu trabalho é levar aquilo que está escrito no nome de um lugar para outro sem perder nada. Quero que você se lembre da prancheta. Ela vai voltar. O nome que ela me deu não era o do meu pai. Eu vou chegar ao nome. Ele apareceu naquela noite, na calçada, depois de todo o resto. O que apareceu foi um celular virado para cima no banco, ao lado daquela prancheta, vibrando com um código de área do outro lado do estado. Eu estava em um pátio de carregamento ao sul de Wichita, pouco depois das 3 da tarde. O ar-condicionado estava ligado, e eu tinha 40 mil libras de farelo de soja atrás de mim. É a Charlene Liquer? Estou ligando da Meadowlar. É sobre Delphine Liquer. Nadine Fanistel me passou seu nome e seu setor de uma vez. Do jeito que as pessoas fazem quando já precisaram fazer aquela ligação antes. Estadia de descanso, ela disse. 1 semana. Já está paga. Tem algum engano, eu disse. Meu pai teria me ligado. Os papéis foram assinados às 11h40 desta manhã, senhora. Eu me sentei direito. A prancheta escorregou da minha coxa e caiu no chão da caminhonete, e eu deixei ela lá. Ela não quer subir para o quarto, Nadine disse. Não quer tirar o casaco. Está no saguão desde o meio-dia. Olhei para o relógio do painel. Então por que só estou sabendo disso agora? Nadine ficou em silêncio. Não era aquele silêncio de alguém procurando alguma informação. Era outro tipo de silêncio. Porque ela só pediu para ligarmos para alguém às 3 da tarde. Ela esperou 3 horas antes de pedir que ligassem para mim. Deixei a prancheta no chão da caminhonete durante todo o caminho. Ela escorregava toda vez que eu freava, e eu não peguei uma única vez. Peguei aí 135 sentido norte até Salina, depois aí 70 para o oeste, contra o sol. 3 horas. Minhas mãos ficaram suadas no volante durante a primeira hora e rígidas na segunda. E, em algum ponto depois de Ellsworth, meu pescoço travou tanto que precisei encostar o ombro no banco para conseguir soltá-lo. Lá fora, as 2 torres de Saint Fidelis aparecem no meio do trigo a 11 milhas de distância, e aquilo é praticamente o coração do condado de Lis. As pessoas veem o seu lugar antes de conhecer você, e já decidiram o que aquilo diz sobre você. Foi isso que eu acreditei. Meu avô, Alois Lieker, morreu em fevereiro de 2004. Eu tinha 22 anos. 3 semanas depois do funeral, meu pai me chamou de lado no galpão das máquinas e disse que a vovó tinha deixado as terras para ele e para meu irmão Kurt. Que estava tudo resolvido. E que não havia nada ali para mim. Ele não foi cruel.
Foi justamente isso que ficou na minha cabeça. Ele colocou a mão no meu ombro. A vovó já resolveu tudo isso. Você cuide da sua vida. E foi o que eu fiz. Fui cuidar da minha vida. Tirei minha carteira CDL e fiquei muito boa nisso. Quero deixar uma coisa bem clara, porque isso vai ser importante depois. Eu não abandonei minha avó. Eu a via 4 ou 5 vezes por ano. No balcão de café do Dilons em Ais, no estacionamento da igreja. Uma vez, em um jantar depois de um funeral, dividimos uma fatia de torta de cereja porque tinham acabado os pratos. Eu ligava para ela todo mês de fevereiro, no aniversário do meu avô. Todos os anos. Sem ninguém precisar me lembrar. O que eu evitava era a fazenda. Durante 22 anos, nunca dirigi por aquela estrada. Nenhuma vez. Eu dizia a mim mesma que era porque não havia nada ali para mim. Eu tinha acreditado em um homem que não tinha motivo para mentir para mim. E nunca fui até lá para conferir. Durante 22 anos, achei que eu era a pessoa que não tinha sido escolhida. Coloquei a prancheta no bolso da porta antes de entrar. Do jeito que você coloca tudo no lugar antes de entrar em uma sala que não conhece. A Meadowlar Assisted Living fica na Vine Street, com uma área coberta para carros na frente. Nadine tinha colocado a mala atrás do balcão para que ninguém a levasse. Primeiro, ela deslizou um papel na minha direção. Era a ficha de informações da residente. No campo de contato de emergência, estava aquela letra antiga, apertada e inclinada de senhora, a mesma letra que eu via nos cartões de aniversário que recebia durante toda a minha vida. Meu nome. Meu número de celular. Nenhum código de área faltando. Nenhum número errado. E, no campo da residente, estava a assinatura dela. Ninguém assinou aquilo por ela. Na mala havia 2 vestidos de igreja, mas não havia óculos de leitura nem organizador de remédios. Quem fez aquela mala não conhecia uma única coisa sobre ela. Ela não quis tirar o casaco, Nadine disse, me entregando a mala. Ela me disse que não ia ficar. A vovó se levantou, fechou o último botão do casaco e saiu até a caminhonete. Subiu no degrau sem deixar que eu segurasse seu braço. Sentou-se. Ela puxou o cinto, ouviu o clique, e colocou as mãos juntas no colo, como se estivéssemos indo ao mercado. Não ligue para eles. Eu vou dizer para onde você deve dirigir. Eu disse. Senhora? Ela não respondeu. Ela me passou uma estrada. Depois uma curva. E então disse. Pegue a estrada rural ao norte, saindo da cidade. Não quero que sua caminhonete passe pela casa dele. Depois ela disse. Marvin Drilling. 6 da manhã. Marvin Drilling era às 6 da manhã. Entre aquele momento e às 6 da manhã havia uma casa. A caixa de correio no começo da estrada estava cheia. Um dia de correspondência e um monte de panfletos presos por cima. Eu tirei tudo de lá, porque era o que se fazia, e levei para dentro debaixo do braço. A luz da varanda estava acesa. Ninguém tinha voltado para apagá-la. Lá dentro, tudo estava exatamente como você deixa uma casa quando pretende voltar em 2 horas. Uma xícara de café na pia, com a marca seca no fundo. Os óculos de leitura dela dobrados sobre a mesa da cozinha. O organizador de remédios no parapeito da janela, com sexta, sábado e domingo ainda cheios. Fiquei parada no meio daquela cozinha, e a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Óleo de cozinha velho e o plástico da toalha sobre a mesa. Quente, um pouco doce. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro na minha vida. Durante 22 anos, entre o Dilons e os estacionamentos da igreja, eu nunca tinha ficado uma única vez na cozinha da minha avó. Ela foi direto fazer café. Filtro, uma colher, outra colher, meia colher. Enquanto fazia, ela falava sobre como o açúcar agora estava na lata amarela, porque a outra tampa já não fechava direito. Eu deixei ela terminar. Depois me sentei à mesa, sobre a toalha de plástico, e perguntei com todo o cuidado que consegui. Mas aquilo saiu mais como um pedido de desculpas do que como uma pergunta. Vovó. Mamãe e papai me disseram que você passou as terras para o papai e para o Kurt. Lá em 2004. Ela colocou a xícara sobre a mesa e perguntou. Quem disse isso para você?
Ela nunca respondeu a própria pergunta. Levantou-se e me levou para a sala da frente. Ali havia uma escrivaninha com tampa de enrolar que tinha vindo da mãe dela. Ela abriu a tampa, deu um passo para trás e me deixou olhar. Recibos de impostos separados por ano. Uma caderneta de poupança. Uma caixa de sapatos cheia de cartas. Um monte de envelopes presos com um elástico. Nenhuma escritura. Nenhuma transferência. Nenhum contrato de aluguel. Nenhum contrato. Não havia um único papel naquela escrivaninha com o nome do meu pai escrito nele. Eu procurei uma segunda vez, mais devagar, gaveta por gaveta, como se a escrivaninha pudesse mudar de ideia. O que você está procurando? Eu não conseguia contar para ela. Dizer em voz alta significava admitir que eu estava procurando uma prova de que ela tinha dado tudo para eles. Eu tinha acreditado naquela história a vida inteira. Aquela gaveta não tinha nada disso. Ela pegou um monte de envelopes, sentou-se com eles no colo e explicou tudo como quem lê uma receita. Todo ano, no dia 1º de julho, Vernon vem e se senta àquela mesa da cozinha. Ele entrega um envelope para ela. Eles apertam as mãos. Esse é o aluguel. É só isso. E sempre foi assim desde a primavera em que meu avô morreu. $28 por acre. 480 acres. Nunca aumentou. Ele disse isso no primeiro ano, ela falou. E continua igual desde então. Depois ela me contou o resto. E contou de um jeito calmo. Não havia mais emoção na voz dela do que quando explicou como fazer o café. 3 semanas atrás, ele entrou e disse que os preços tinham caído e que não haveria nada naquele ano. Ela disse que tudo bem. Mas queria saber quanto a terra realmente tinha produzido. E ia perguntar ao Marvin. Porque era Marvin quem cuidava da plantação. Então ela disse a ele que, no dia 1º de julho, colocaria a terra no meu nome. Perguntei que dia era aquele. Uma terça-feira. 3 semanas atrás. Fiquei ali, segurando o maço de envelopes preso pelo elástico, e comecei a juntar as datas na cabeça. Ela tinha dito aquilo numa terça-feira, 3 semanas atrás. Naquela manhã, eles a levaram para almoçar. Levaram 3 semanas para preparar aquele almoço. E então entendi por que ela não queria que minha caminhonete passasse pela casa dele. Ela nunca tinha descoberto quanto aquela terra realmente produzia. Aquela pergunta ficou na casa durante toda a noite. E às 5h50 da manhã, eu estava dirigindo para o norte para descobrir a resposta. Marvin Drilling cuidava daquela terra desde 1996. Meu avô tinha contratado ele. Quando batemos à porta, ele estava sentado à mesa da cozinha, comendo um ovo frito sozinho. A esposa dele tinha morrido 4 anos antes. Ele se levantou. Não perguntou o que tinha acontecido. Pegou uma terceira xícara no armário, encheu de café e colocou na frente dela. Bom dia, Dona Del. Depois voltou a se sentar e começou a falar sobre a umidade, sobre o preço do combustível e sobre uma peça que precisou buscar em Great Bend. Eu fiquei ali e deixei que ele chegasse ao assunto do jeito dele. Porque era assim que as coisas eram feitas. E porque eu estava vendo os ombros da minha avó relaxarem pela primeira vez em 12 horas. Ele comentou, como se não fosse nada demais, que ainda colocava um papel na caixa de correio dela no fim de cada colheita, mostrando quanto cada parte da terra tinha produzido. 30 anos fazendo isso. Por quê? Perguntei. Ele me olhou como se eu tivesse perguntado por que ele usava chapéu. A Lois me pediu. Nunca tive motivo para parar. Então colocou a xícara sobre a mesa e fez a pergunta. Mas perguntou para ela, não para mim. Dona Del, quem está cultivando sua terra este ano? Porque em maio, ele continuou. Vernon me disse que o acordo ia mudar. Ninguém respondeu. Ela olhou para mim, e eu olhei para a toalha da mesa. Então Marvin se levantou, pegou um caderno de couro que estava em cima da geladeira, passou o dedo no canto da página e abriu na última colheita. Ele começou a ler os números da parte leste, os bushels por acre, o peso úmido e a data em que terminou. Eu te falei desse número, Dona Del. Deixei na sua caixa. Eu recebi, ela disse. Ninguém nunca colocou esse número ao lado do envelope.
Marvin não entendeu o que ela queria dizer. Eu entendi. Fiquei ali, com as mãos apoiadas sobre a toalha da mesa, e coloquei mentalmente o número que ele acabará de falar ao lado dos $28 por acre. E fiquei calada. Porque dizer aquilo em voz alta naquela cozinha teria feito minha avó passar vergonha diante de um homem que ela conhecia havia 60 anos. $28 por acre. Desde 2004. Nunca aumentou. O caderno ficou aberto sobre a mesa entre nós. E Marvin ficou sem graça. Do jeito que os homens ficam quando a conversa chega perto de dinheiro. Então mudou de assunto e começou a falar do transporte. Ele cuidava da colheita. Os caminhões de Vernon levavam tudo para a cooperativa. E Marvin guardava os comprovantes de peso porque era pago por bushel, e não ia confiar na palavra de ninguém para saber o total. Ele abriu a gaveta de baixo e tirou um maço de papéis amarelos presos com um elástico, das últimas safras. Desde que comecei a cuidar daquela terra, ele disse. Tudo sempre foi entregue na mesma conta. É mais fácil assim, eu acho. Há 19 anos. Já segurei milhares desses papéis. Eu reconheço um comprovante de peso do mesmo jeito que você reconhece a chave da sua própria porta no escuro. Então eu não olhei para os bushels. Olhei para o canto superior direito, onde aparece o nome da conta. Eu li. E não estava lá. Então li de novo. Depois coloquei aquele comprovante sobre a mesa e peguei o que estava logo abaixo. Li aquele canto também. Depois peguei um terceiro, de 2 safras atrás. O mesmo nome todas as vezes. Não era Vernon Liquer. Li o nome daquele comprovante 3 vezes. Depois li mais uma vez. Era o nome dela, Delphine Liquer. Em todos os comprovantes daquela gaveta. Coloquei 3 deles lado a lado sobre a toalha da mesa de Marvin e expliquei em voz alta. Principalmente para ela. Da forma mais simples que consegui. O trigo entrava no depósito na conta dela porque aquela era a conta antiga. Ela tinha mais tempo de associação. Tinha contratos melhores. E recebia mais benefícios no fim do ano. Entregar tudo no nome dela valia dinheiro de verdade. Entregar no nome dele não valia. Ele não falsificou nada. Ninguém assinou nada que não deveria assinar. Ele escolheu. Toda a safra. 22 vezes. Porque dava mais dinheiro. Marvin ficou girando a xícara sobre a mesa. Eu sempre achei que vocês já tinham resolvido isso entre vocês. Aquela frase explicava o condado inteiro. Ninguém mentiu. Todo mundo simplesmente achou que sabia. Então a vovó disse, sem levantar os olhos. Depois do funeral, eu assinei uma coisa para ele na cooperativa. Ele disse que cuidaria do transporte. Ela assinou aquilo em 2004. Ela não lembrava como se chamava. Não lembrava o nome daquele documento. Só lembrava da caneta. Voltamos para casa antes do meio-dia, e eu abri a escrivaninha com tampa de enrolar novamente. Dessa vez, eu sabia o que estava procurando. Recibos de impostos, separados por ano. Voltando para antes de eu nascer. O nome dela estava em todos. A assinatura dela. Em todos. O mais recente era datado de 10 de maio daquele ano. Você mesma paga esses impostos? Eu faço o cheque nesta mesa. Com que dinheiro? Ela apontou para o maço de envelopes. Então aqui está. Ele entrega um envelope para ela no dia 1º de julho. Ela pega o dinheiro daquele envelope e paga o imposto da propriedade da terra que ele cultiva. O que sobra é o dinheiro que ela usa para comprar comida. Precisei ficar encostada no batente da porta por um instante e olhar pela janela, para o poste de luz do quintal. Ele pagava o aluguel dela. E ela pagava os impostos dele com esse dinheiro. Vou parar aqui por um segundo. Porque sei que alguns de vocês já estão fazendo as contas e ficando com raiva. E eu prefiro que vocês digam isso do que fiquem guardando. Se foi você que encontrou o envelope ou quem encontrou o recibo, me diga nos comentários qual dos dois foi. Envelope ou recibo? Eu li tudo porque agora precisava decidir o que realmente fazer com aquilo. Coloquei os recibos dentro de uma sacola de mercado, o maço inteiro preso com elástico, e deixei no chão da caminhonete.
Paramos na caixa de correio quando saímos. Mais um dia de correspondência. Peguei tudo e coloquei no colo dela sem pensar. Como eu tinha feito a vida inteira. Depois fomos para AIS. Sheila Brungar trabalha naquele balcão há tanto tempo que nem precisa perguntar como se escreve alguma coisa. Ela abriu o registro público da propriedade enquanto eu ainda tentava pegar a descrição legal no meu celular. 480 acres na parte noroeste e na metade norte, ela disse. Proprietária registrada, Delphine Liquer. Desde quando? Desde 1971, ela respondeu, rolando a tela. Essa é a única transferência registrada. E o nome dela também está nos registros de impostos. Mesmo nome. Nenhuma mudança. Minha avó ficou ao meu lado, com a bolsa pendurada no braço, e não disse absolutamente nada. Faltavam 8 minutos para o escritório fechar. Sheila imprimiu o documento e depois fez uma segunda cópia. Colocou as duas sobre o balcão de fórmica, sem cobrar nada. Então parou, ainda com as mãos sobre os papéis, e olhou novamente para o nome. Liquer, ela disse. Espera. Ela olhou para minha avó, e uma expressão apareceu no rosto dela que eu não gostei nem um pouco. Sheila disse. Alguém veio aqui em 2019 querendo mudar o endereço da correspondência. Ela foi buscar o arquivo. O arquivo de papel de verdade, dentro de um armário atrás dela. Lá dentro havia um pedido de mudança de endereço, datado de 2019 e preenchido pela metade com caneta. A descrição da propriedade estava escrita. O novo endereço também. O endereço do meu pai, naquela estrada. Mas o espaço para a assinatura da proprietária estava em branco. Eu disse a ele que não podia fazer nada sem a assinatura da proprietária, Sheila contou. Ele disse que voltaria com o documento. E ele nunca voltou. Eu guardei aqui, caso ele aparecesse com a assinatura. Durante 7 anos, aquele formulário ficou dentro de uma pasta em um escritório do condado, pela metade, porque uma mulher atrás de um balcão simplesmente fez o trabalho dela. E eu juntei aquele ano com outra coisa que sabia sobre 2019. Foi o ano em que minha avó parou de dirigir. 7 anos atrás, minha avó perguntou. Eu não disse nada. Ele tentou fazer aquilo no mesmo ano em que ela parou de dirigir. Na sexta-feira à noite, coloquei uma cópia daquele formulário sobre a mesa da cozinha dela. Ele ficou ali a noite inteira, preenchido pela metade, começando a enrolar um pouco por causa do calor. Às 20h20, o telefone fixo tocou. E o telefone da minha avó tocar às 20h20 não era algo normal. Leona Sob mora no fim da estrada. Ela tem 84 anos e conhece minha avó desde a época de Eisenhower. Ela falou com cuidado, como as pessoas falam quando tentam não tomar partido. Não estou ligando para me intrometer, Del. É só que... Eu estive no Dillons esta tarde e ouvi dizer que você não estava bem. Eu estou bem, Leona. E disseram que a filha do Vernon veio de Viquita e levou você. Eu estava parada no balcão, com o fio do telefone enrolado no meu pulso tão apertado que deixou uma marca, ouvindo uma história sobre mim que já tinha chegado à cidade antes mesmo de eu fazer uma única ligação. E, por baixo disso, veio a outra coisa. Aquela que estava na minha cabeça o dia inteiro. Minha avó pegou o telefone da minha mão. Ela disse uma única frase, com a voz firme, sem emoção. Leona, eu faço minha própria mala desde 1956. Então desligou e foi dormir. 2 dias. Meu pai não tinha me ligado nenhuma vez. E eu também nunca liguei para ele. Em vez disso, fui à cidade na manhã de sábado comprar 2 filtros de ar e uma lata de óleo. O House é um lugar pequeno, com um balcão e 6 mesas. Quando entrei, ninguém ficou em silêncio. Aconteceu outra coisa, aquela coisa que os cafés de cidade pequena fazem. Todo mundo continua conversando, ninguém olha diretamente para você, mas cada pessoa naquele lugar sabe exatamente onde você está. 2 homens no balcão falavam sobre a colheita, a umidade, uma colheitadeira que estava encomendada e se o elevador ao norte aceitaria a produção de milho naquele outono. Um deles perguntou: a terra do Vernon já foi colhida? Não havia nenhuma maldade na pergunta. Ele estava falando sobre o tempo. Paguei pelos filtros. Obrigada.
Saí, sentei na caminhonete sobre o cascalho e coloquei as duas mãos no volante. O café inteiro chamava aquilo de Terra do Vernon. Ninguém estava errado. Terra do Vernon. Era assim que todos chamavam aquela terra havia 22 anos. E naquela tarde, meu irmão veio até mim para dizer isso na minha cara. A caminhonete de Kurt estava atravessada no começo da estrada quando voltei do campo. Ele desceu e se encostou no paralama. E não estava bravo. Isso era pior. Eu deixei o trabalho para vir aqui, Charlie. 6 meses atrás. Papai disse, quando ele morrer, será minha, e depois será do Braden. Eu tenho 2 filhos. Kurt, ela não está bem desde a primavera. Às vezes ela me chama de Alois ao telefone. Ele levantou a mão antes que eu pudesse responder. E você está longe há 22 anos. Não estou tentando ser cruel. Estou dizendo que você não tem direito de decidir isso. Ninguém deu essa terra para vocês, Kurt. Não existe escritura. O que existe são 22 anos de mim e do papai levantando às 4 da manhã. Contei a ele sobre a conta. Ele não quis saber. Contei sobre os impostos, e ele olhou para a estrada atrás de mim. Então se afastou do paralama e falou rápido, como se quisesse me fazer parar. Você precisa deixar isso para lá. Ele já vendeu a produção antecipadamente. Se ele não entregar, está acabado. Você entende? Então ele fechou a boca. Kurt disse. Ele já vendeu a produção antecipadamente. Depois parou. Disse aquelas palavras e não falou mais nada. E, enquanto ele dava ré para ir embora, descobri que ele não tinha vindo sozinho. Minha mãe estava no banco do passageiro o tempo todo. Uns 20 minutos, talvez. Ela nunca abriu a porta. Nunca baixou o vidro. Ficou ali, de óculos escuros, com a bolsa no colo, olhando diretamente pelo para-brisa para a estrada. Quando a caminhonete ficou lado a lado comigo, o vidro abaixou. Só uns 2 centímetros, não o suficiente para eu ver os olhos dela. Você traz ela de volta e destrói essa família inteira. Foi só isso. Essa foi a frase inteira. Ela não disse que a vovó estava confusa. Não disse que ela tinha saído de casa sem saber para onde ia, nem que tinha se confundido ou precisava de cuidados. Ela teve 2 segundos e uma frase, e usou os 2 para dizer que eu iria destruir tudo. O vidro subiu. Minha mãe não disse que ela estava confusa. Ela disse que eu destruiria a família. Fiquei ali até não conseguir mais ouvir a caminhonete. Depois fui me sentar nos degraus dos fundos. O concreto ainda guardava todo o calor do dia. Os mosquitos estavam por toda parte. Em algum lugar ao sul de nós, uma colheitadeira ainda estava funcionando. E continuou funcionando durante todo o tempo em que fiquei ali. Fiz uma lista do que eu realmente tinha. Nenhum advogado. Nenhuma escritura nas minhas mãos. Um comprovante de peso que provava que meu pai era eficiente. Um condado que tinha decidido que era verdade sobre aquela família há muito tempo e estava confortável com isso desde então. E uma mulher de 88 anos que estava dentro de casa, lavando uma xícara de café e simplesmente vivendo sua vida. Finalmente fiz as contas daquele almoço. Uma semana de estadia de descanso já paga. Coloque isso em um calendário, e o dia 1º de julho cai exatamente dentro daquela semana. E uma semana em um lugar assim vira um mês. Um mês vira um atestado médico. E um atestado vira um juiz decidindo quem segura a caneta dela. Ninguém precisava mentir. Só precisavam manter ela em outro lugar quando chegasse o dia 1º. Peguei meu celular e procurei o advogado em Wichita que tinha cuidado do meu divórcio. Fiquei olhando para o nome dele por um tempo. Depois coloquei o celular no bolso. Um advogado levaria pelo menos 3 semanas só para alguém retornar a ligação. Segunda-feira seria segunda-feira. E, no momento em que você transforma isso em um processo, deixa de ser sobre ela e passa a ser sobre advogados. E ela tinha 88 anos. Não tinha tempo para virar apenas um número de processo. Eu tinha uma senhora idosa. Um nome. E 2 dias. A porta de tela se abriu atrás de mim. Ela saiu com 2 xícaras, me entregou uma e se sentou no degrau.
E, aos 88 anos, sentar naquele degrau não era uma decisão pequena. Então, no escuro, com a colheitadeira ainda funcionando em algum lugar ao sul de nós e o concreto ficando frio sob nossas pernas, minha avó me contou o que aconteceu em março de 2004. 3 semanas depois do enterro do meu avô, meus pais levaram ela para almoçar. No caminho, pararam no banco para organizar a papelada, disseram eles, já que estavam na cidade mesmo. Havia uma mulher esperando atrás de uma mesa, com uma pasta já aberta. Havia uma caneta sobre a pasta, já destampada. Minha avó tinha 66 anos. Era viúva havia 3 semanas. Ela leu o começo da primeira página, colocou a caneta de volta sobre a mesa e disse que iria pensar. Ninguém em Ellis County falou sobre aquilo novamente. Perguntei por quê. Por que ela nunca assinou? Por que deixou eles contarem aquela história durante 22 anos sem nunca corrigir ninguém? Nem Kurt. Nem a igreja. Nem eu. E ela me contou o que meu avô disse a ela na última semana de vida dele, no quarto da frente daquela casa. E ela falou devagar? Do jeito que você fala alguma coisa que carregou por muito tempo e nunca contou para ninguém. Não dê isso para ninguém ainda. Dê para aquele que continuar voltando. Os $28 por acre apareceram na semana seguinte. Foi ideia do Vernon. E ela aceitou aquele dinheiro todos os anos e apertava a mão dele naquela mesa no dia 1º de julho. Vovó, por que você aceitou? Porque aceitar o dinheiro fazia de mim a pessoa que não tinha dado a terra. Perguntei porque ela nunca me contou. Consegui dizer umas 4 palavras e precisei parar, colocar a mão sobre o concreto e esperar. Ela me deixou ficar ali. Não disse nada e não tocou em mim. Era a única coisa certa que alguém poderia ter feito. Quando consegui terminar, ela disse que não podia me contar. Que a ideia toda era que tivesse que ser alguém que voltasse por vontade própria. Foi então que pensei no saguão. 3 horas com o casaco fechado antes de ela pedir que ligassem para mim. 3 horas em que ela deixou aquela porta aberta, uma última vez, esperando que alguém voltasse por vontade própria. Ninguém voltou. Ela não tinha esquecido de mim. Ela esperou. 22 anos. Aquele que continuar voltando. Ela guardava aquela frase desde 2004 e nunca tinha usado com ninguém. Ela passou o resto da noite falando sobre isso. Ela iria estar na balança na manhã de segunda-feira. Eu tentei fazer ela mudar de ideia, e estava falando sério. Vai fazer 38 graus às 10 da manhã. Vai ter poeira, diesel, nenhum lugar para fazer sombra e nenhuma cadeira. Vão estar lá uns 20 homens, e todos eles vão ter uma opinião. E aquele ali é seu filho parado naquela janela. Eu sei de quem ele é filho. Então me deixe levar os comprovantes para um advogado, vovó. Deixe eu fazer isso do jeito certo. Ela colocou a xícara no degrau. Charlene, aqui fora ninguém acredita em papel. Eles acreditam no que viram. Ela olhou para um poste de luz no quintal. Você pode me colocar no escritório de um advogado em Ice, daqui a 6 meses, um juiz pode dizer que eu estou certa. Mas nenhuma pessoa deste condado vai mudar o nome que dá àquela terra. Então o que você quer? Quero que os homens que transportam a colheita me vejam ali, de pé. Então vamos dividir isso. Ela sabia a estrada. E sabia o dia. Ela já sabia o dia desde aquela terça-feira, 3 semanas antes. Eu sabia dos documentos. E conhecia aquela fila, porque passei 19 anos sentada em filas assim, em 4 estados. Ela colocou os sapatos da igreja perto da porta antes de ir dormir. Era sábado à noite, para segunda-feira de manhã. Ela disse: Você me leva até a balança às 6. Aqueles sapatos ficaram ao lado da porta durante todo o domingo. E o domingo pertencia ao trigo. A umidade baixou depois da 1 da tarde. Às 2 da tarde, Marvin baixou a plataforma na parte leste da terra, porque o trigo não respeita o domingo e nunca respeitou. Durante 30 anos, meu pai ficou na beira daquele campo na primeira passada. Em toda a colheita. Com as mãos na cintura, o chapéu para trás, observando Marvin fazer a primeira passagem, como se estivesse conferindo uma assinatura. Aquela beirada do campo ficou vazia a tarde inteira. Marvin me ligou da cabine às 6 da tarde.
E tivemos toda a conversa aos gritos, por cima do barulho do ventilador e do vento. 41 Na primeira passada, ele gritou. Ela está seca. 14 e pouco. Caminhões de quem? 2 do Vern. Ele está com um garoto dirigindo um deles. É sobrinho daquele rapaz, Vindolt. Então, no meio da conversa sobre a umidade e a quantidade de caminhões, ele falou uma coisa de lado, do jeito que sempre fala tudo. Vern não apareceu. Ele não apareceu mesmo? Não hoje à tarde. Quando escureceu, ele parou no começo da estrada, dobrou um papel em 4 partes e colocou na caixa de correio dela, do jeito que faz desde que meu avô pediu. Durante 30 anos, ele ficou na beira daquele campo. Hoje, não. Aquela beirada vazia do campo foi o que eu estava pensando quando liguei para a casa de Vindolt no domingo à noite. Um jogo de beisebol estava passando ao fundo. Quero deixar claro que eu não fiz. Eu não contei nada para ele. Não pedi nenhum favor. Não mencionei a palavra pai. Fiz apenas uma pergunta de trabalho. Dean, se o dono de uma conta aparecer pessoalmente no balcão, o que ele pode fazer ali, na hora? Ele respondeu como um homem lendo seu próprio cartão plastificado, porque era exatamente isso que estava fazendo. O titular da conta pode consultar a própria conta, mudar para onde vai o pagamento da produção, adicionar ou retirar um responsável autorizado. Ele fez uma pausa. É basicamente isso. E é tudo no mesmo dia. No mesmo dia. É a conta da pessoa. Então ele perguntou: com quem estou falando? Eu disse meu nome completo. Dean respondeu: o titular da conta pode fazer praticamente qualquer coisa no mesmo dia. Aquelas 3 coisas ainda estavam na minha cabeça às 9 da noite, quando Marvin ligou de novo. E ele não queria fazer aquela ligação. Não sei se isso é da minha conta. Fala, Marvin. Em março, Vern fechou o preço dessa colheita antes da hora. Contrato futuro na cooperativa. Ele deixou o preço fixado. Em qual conta? Uma longa pausa. O vento fazia barulho no telefone. Na mesma em que sempre entra. Março estava com um preço bom. Hoje não está. Existe uma diferença entre os dois. E em 480 acres, essa diferença é o que separa um ano que dá certo de um ano que não dá. Para receber o preço de março, ele precisa entregar dentro do contrato de março. Se levar a colheita para qualquer outro lugar, ele recebe o preço de hoje e perde a diferença em cada bushel. Ele mesmo fechou essa porta em março. Naquela época, valia a pena. Ele tinha que entregar lá. Era isso que eu sabia às 6 da manhã de segunda-feira, entrando no pátio da cooperativa, com o sol ainda baixo e laranja atrás do elevador. Havia 17 caminhões na fila. Se você nunca esteve em uma fila dessas, é assim. Todo mundo fica com o motor ligado porque ninguém desliga e perde seu lugar. A poeira da palha fica suspensa na luz, tão grossa que parece que o próprio ar tem textura. Cheiro de diesel e de grãos quentes, uma mistura de pão com poeira, que entra na roupa e você ainda sente na quinta-feira. Uma rádio ligada em algum lugar. 2 homens encostados na traseira de um caminhão, comendo burritos de posto de gasolina às 6 da manhã como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, naquele lugar, era mesmo. Eu já fiquei nessa fila no Kansas, Oklahoma, Nebraska e, durante uma semana ruim, no Texas. 19 anos. Eu sei quanto tempo a espera demora e sei o que todo mundo naquela fila está ouvindo, que é absolutamente tudo. Minha avó estava no banco do passageiro, com a bolsa apoiada sobre os joelhos. Sapatos de igreja. Ela não disse uma palavra durante todo o tempo. Um garoto contratado veio até mim para pedir fogo e ficou no degrau da caminhonete, falando sobre como a plataforma da colheitadeira estava entupindo. Você estava colhendo? Lá na propriedade dos Liquer. O garoto disse. A propriedade dos Liquer. Ele não sabia o quanto estava certo. O garoto foi embora e minha avó abriu a porta. Desceu daquele degrau sozinha. Sem bengala. Sem o braço de ninguém. Ela atravessou 40 pés de cascalho, usando sapatos sociais, com a poeira subindo ao redor dos tornozelos, e foi direto até a janela de correr da balança. Ela não levantou a voz.
Ela nunca levanta a voz. Bom dia. Delphine lhe quer. Então falou o número da conta. Não olhou para nenhum cartão. Não abriu a bolsa. Disse o número do jeito que você diz o seu próprio número de telefone. Dean Windows parou de digitar e levantou os olhos da tela. Ela não está bem desde a primavera. Foi isso que Kurt me disse. Era isso que todos tinham decidido. Ela falou o número da conta sem olhar para nada. Dean levantou os olhos. E ainda estava olhando quando a caminhonete do meu pai entrou rápido demais pela estrada e derrapou no cascalho ao lado do escritório. Ele desceu. Viu a mãe em pé, no meio da poeira, diante da janela. E a primeira coisa que meu pai fez, a primeira de todas, na frente de 17 caminhões, foi ficar carinhoso. Mãe. Alto, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Mãe. O que você está fazendo aqui? Hoje vai fazer 38 graus. Ele atravessou o pátio sorrindo para todos que passavam. 2 motoristas acenaram para ele. Ele fazia parte da diretoria. Estava na diretoria havia 11 anos. Parou na frente dela e estendeu a mão para segurar seu braço, do jeito que um bom filho ajuda a mãe a atravessar uma rua. Ela olhou para a mão dele. Não segurou. Meu pai sorriu. 17 homens viram ela não aceitar a mão dele. A mão dele ficou estendida no ar por uns 3 segundos. E 3 segundos é muito tempo. Então ele colocou a mão no bolso. E tentou agir com calma. E quero ser justa com ele aqui, porque ele não estava mentindo. Mãe. Venha sentar na caminhonete, com o ar-condicionado ligado. Eu estou bem, Vernon. Você não está bem. Está aqui, em pé, no... Ele parou. Começou de novo. Mais baixo. Mas não baixo o suficiente. 22 anos. Levantando às 4 da manhã. Eu enfrentei 3 tempestades de granizo naquela terra durante 2 anos de seca e nunca vim pedir nada a você. Ainda estou pagando aquela colheitadeira. Trouxe Kurt para casa depois que ele saiu da estrada. Eu dei minha palavra a ele. Você fez tudo isso, ela disse. Você tem razão em tudo. A terra simplesmente não é sua. Um motorista, 2 caminhões atrás, desligou o motor e desceu. Depois outro fez o mesmo. Kurt apareceu atrás do nosso pai e ficou ali, com o chapéu na mão, sem dizer absolutamente nada. E foi aí que Vernon se virou para a janela e fez aquilo que tinha feito 22 vezes, só que dessa vez precisou dizer em voz alta, na frente de todo mundo. Dean. Coloque esse carregamento na minha conta. Dean Windows não olhou para cima nem para baixo. Não deu nenhuma importância ao pedido. O carregamento vai para a conta que tem o contrato, Vern. Eu não tinha dito uma palavra desde que chegamos. Dei um passo e fiquei ao lado dela. Pai. Ele se virou. Durante 22 anos, o trigo foi entregue naquela conta, no número dela. Foi você que escolheu isso. Todas as safras. Um motorista desligou o motor. Ela paga os impostos daquela terra. Ela pagou em maio. Outro caminhão desligou. E todo dia 1º de julho você entrega a ela $28 por acre e aperta a mão dela. Ele abriu a boca. Não havia nenhuma resposta segura ali. Se explicasse a conta, perderia o aluguel. Se explicasse o aluguel, perderia os impostos. Se explicasse os impostos, todos os homens daquela fila entenderiam o resto sozinhos. Os caminhoneiros entenderiam tudo muito mais rápido do que um juiz. Então, qual é a verdade, Vernon? Ninguém naquela fila estava mais olhando para a janela. 17 motores ficaram em silêncio. Ninguém mandou desligar. Os motores continuaram fazendo pequenos estalos enquanto esfriavam. Dee não anunciou nada. Não disse uma palavra para aquele pátio. Ele pediu a carteira de motorista da minha avó, olhou para ela, devolveu e abriu a conta dela na tela. O que a senhora quer fazer? Ela disse 3 coisas. De forma simples, como se estivesse no correio. Coloque no meu nome. Igual todos os anos. Mande o cheque para minha caixa de correio.
E tire o nome dele da assinatura autorizada. Era aquela caneta de 2004. Era aquilo que ela tinha assinado depois do funeral. Então ela se virou. Sem levantar a voz. O trigo pode entrar, Vernon. Pode descarregar. Ele ficou parado naquele cascalho, com 17 caminhões carregados atrás dele e 2 caminhos para escolher. E os 2 diziam a mesma coisa em voz alta. Ele descarregou o trigo. Porque precisava do dinheiro. A fila inteira viu. A impressora dentro da balança fez um barulho parecido com um grampeador e empurrou um comprovante amarelo e quente para fora da janela. E a fila começou a andar novamente. Porque a colheita não se importa. Foi isso que aconteceu depois. E quero que você perceba como tudo foi silencioso. Não teve polícia. Não teve tribunal. Ninguém foi preso, e ninguém seria, porque nada ilegal tinha acontecido. Essa foi a parte que mais demorou para eu aceitar. O cheque da colheita foi enviado para a caixa de correio no começo da estrada dela. Porque isso era apenas um procedimento normal de contabilidade. Ninguém precisou mandar fazer. Ele nunca enviou uma cobrança por sementes ou combustível. Uma cobrança é um papel com 2 nomes. E, durante 22 anos, nunca existiu nem mesmo um contrato de aluguel por escrito. Na terça-feira de manhã, 2 homens da diretoria da cooperativa ligaram para meu pai. Naquela mesma tarde, ele renunciou ao cargo. 11 anos. E o Walls parou de chamar aquilo de terra do Vernon. Ninguém fez discurso sobre isso. As palavras simplesmente mudaram. Naquela noite, Leona sobreveio pela estrada com uma travessa coberta. Colocou na escada e não entrou. Ela tinha caminhado até ali, aos 84 anos, naquele calor. Ficou parada com as mãos juntas e disse uma única coisa. Leona disse. Del. A gente simplesmente achou que você daria isso para ele. Todo mundo achou. Essa foi a defesa do condado inteiro. E era uma defesa sincera. Minha mãe me ligou na terça-feira à noite. Foi a primeira vez em 6 dias. Ela não pediu desculpas. Quero deixar isso claro porque, desde então, muita gente acha que ela pediu. Você tem ideia do que fez com seu pai neste condado? Eu sei o que ele fez com a própria mãe. Ele tem 66 anos, Charlene. Ele não pode começar tudo de novo. Onde ele vai sentar agora na igreja? Eu estava naquela cozinha, com a mão apoiada sobre a toalha de plástico, e dei a ela a única resposta verdadeira que eu tinha. Mãe, já faz uma semana. Ninguém nesta família perguntou o que vai acontecer com a vovó. Ela não desligou. Ficou em silêncio. E continuou em silêncio. Então a ligação caiu. Nós não estamos bem. E não vamos ficar. O que temos agora é a verdade. E, depois de 22 anos vivendo com uma história errada, a verdade já é alguma coisa. Minha mãe perguntou sobre meu pai. Ninguém perguntou sobre a vovó. A ligação caiu. E aquilo foi na terça-feira. Na quarta-feira era 1º de julho. Durante 22 anos, aquele dia tinha sido uma mesa de cozinha, um envelope e um aperto de mãos. Naquela quarta-feira, fomos para AIS, ao cartório de registro de imóveis. Minha avó se sentou em uma cadeira de plástico e respondeu às perguntas da funcionária, uma por uma. Nome? Descrição legal da propriedade? Beneficiário? E quem vai receber? Minha neta, Charlene Marie Liquer. Ela assinou. A funcionária virou o documento, colocou o carimbo e apertou. O carimbo saiu ainda molhado e um pouco torto. E essa foi toda a cerimônia. No estacionamento, dentro da caminhonete, finalmente falei aquilo que carregava desde a tarde de quinta-feira. Disse a ela que achei que ela tinha desistido de mim. Durante 22 anos, pensei que ela tinha olhado para nós duas e escolhido ele. Vou dizer isso de forma bem clara, porque tenho esse direito. O que senti sentado naquele estacionamento foi alívio. 22 anos acreditando em uma história errada saíram de mim de uma vez. Minhas mãos tremiam no volante como se eu tivesse acabado de escapar de um acidente na estrada. Ela estendeu a mão, colocou sobre as minhas 2 mãos e segurou firme para fazê-las parar de tremer.
Você me ligava todo mês de fevereiro, ela disse. Eu nunca precisei lembrar você. No caminho de volta, ela me disse para guardar o último envelope. O envelope vazio. Na gaveta. Durante 22 anos, aquele dia tinha sido um aperto de mãos. Naquele ano, foi um carimbo. Se existe na sua família algum envelope, algum acordo que todo mundo simplesmente acha que existe, mas que ninguém nunca colocou no papel, eu gostaria de saber. Conte o que era e por quanto tempo isso continuou. E, se quiser acompanhar essas histórias, pode se inscrever. Porque existem muito mais casos assim do que qualquer pessoa gostaria de admitir. Aquele envelope vazio ainda está na gaveta da escrivaninha. Eu conferi. No dia 23 de julho, a escritura registrada voltou pelo correio. Ela chegou à caixa de correio no começo da estrada. A mesma caixa que recebeu os avisos de impostos durante 22 anos. E os comprovantes de produção de Marvin Drilling durante 30. Ficando ali naquela estrada rural, onde ninguém passa. Alguém tentou uma vez mudar o endereço das correspondências daquela caixa. Nunca trouxe o formulário de volta. O comprovante de peso de segunda-feira agora está preso na porta da geladeira dela. Ela mesma colocou. Eu não fiz isso e não pedi que ela fizesse. Está ali com um ímã da empresa de gás. Bem no centro. No lugar onde você colocaria a foto de um neto. Kurt voltou a trabalhar em uma carreta saindo de Liberal em agosto. Ele não me liga. Mas o filho dele foi até lá e cortou o gramado dela 2 vezes antes de as aulas começarem. E ninguém pediu que ele fizesse isso. Ela me contou num domingo. Depois deixou o assunto quieto. E eu sabia exatamente o que ela estava fazendo com aquilo. Estou de volta à Viquita. De volta à cabine. A prancheta está apoiada na minha coxa direita. 40.000 libras atrás de mim. Nomes de outras pessoas em papéis de outras pessoas. Ida e volta. Ida e volta. Ela liga aos domingos. Na semana passada, falou sobre o calor. Depois perguntou se a parte oeste deveria ser plantada com milho no ano que vem. E perguntou o que Marvin achava. E Marvin acha que sim. Nenhuma de nós duas voltou a falar daquele pátio de cascalho. Durante toda a minha vida, li papéis com nomes de outras pessoas. Uma vez, eu li um deles do jeito certo.